Primeiro, para chegar, né, no intervalo de confiança, eu vou falar de erro padrão de um estimador. Então, agora, gente, a gente volta para a inferência clássica. A gente não vai mais falar, por enquanto, de priori, tá? Deixa eu passar mais para lá um pouquinho. Não vai aparecer. Bom, para falar de estimação por intervalo, a gente precisa falar, então, de variabilidade do estimador, né? Porque é com essa variabilidade que a gente vai conseguir construir um intervalo de estimação para o parâmetro, né? E o primeiro que a gente vai fazer é para o MI. Então, como que eu obtenho uma estimativa intervalar para o MI? Bom, a gente já viu, então, considerando uma amostra aleatória, x1 até xn, o valor esperado de x igual a μ e variância de x igual a sigma 2, notem que eu não falei sobre distribuição de probabilidade aqui, né? Então, eles são uma amostra aleatória de alguma distribuição de probabilidade, que eu não sei qual é. Pode ser normal, pode ser Poisson, pode ser Bernoulli, pode ser exponencial, pode ser qualquer uma, tá? A gente já viu que, independente da distribuição de probabilidade, o valor esperado de x barra é μ e a variância de x barra é sigma quadrado sobre n, tá? Se a gente considerar a raiz da variância do x barra, a gente vai ter uma medida que se chama erro padrão, que é basicamente o desvio padrão, gente, só que quando a gente fala de estimador, a gente vai chamar de erro padrão. Ah, então, o erro padrão do estimador x barra é dado por, então, o erro padrão de x barra é a raiz do sigma quadrado sobre n, raiz da sua variância, né? Então, é sigma sobre raiz de n. Então, como uma definição, se T, uma definição mais geral, né, é um estimador de um parâmetro θ, o erro padrão de T é a raiz da variância de T. Então, é uma definição bastante simples, né? A gente já viu que o estimador é uma variável aleatória. Se o estimador é uma variável aleatória, a gente pode calcular seu valor esperado e a sua variância. E como eu vou querer construir intervalos de estimação, né, que eu vou chamar de intervalo de confiança para o parâmetro, eu preciso saber que nesse estimador aqui existe uma variabilidade, né, que é um possível erro que eu estou cometendo ao estimar
o parâmetro μ com o x barra, ou ao estimar o parâmetro θ com o estimador t. Eu preciso mensurar quanto que é essa variância, né? Saber o quanto que tem de variabilidade nesse estimador. E aí eu uso o erro padrão, né? Por que eu uso o erro padrão? Porque, lembra, ele está o desvio padrão e, portanto, o erro padrão, eles estão na mesma unidade da variável original. A variância está na unidade ao quadrado. Então, vamos supor, se a nossa variável indica salário, e está em reais, então a variância do salário vai estar em reais ao quadrado. Isso dificulta um pouco as nossas contas, né? Então, o erro padrão, assim como o desvio padrão, está na mesma unidade da variável original, tá? Bom, acontece que nesse exemplinho aqui de motivação, a variância do x barra, ela depende de um parâmetro que também é desconhecido, né? Então, quando depende de um parâmetro desconhecido, o que a gente pode fazer? A gente pode estimar. E aí eu vou colocar o chapéu aqui, eu tenho que colocar o chapéu no sigma quadrado também. Tá? Então, sempre que você tiver uma função que envolve parâmetros e você não conhece aquele parâmetro, você pode estimar essa função. E aí você estima também aqui a variância. Tá? Então, eu vou colocar essa observação aqui. E nesse problema, né? Então, no exemplo anterior, note que a variância do x barra, sigma 2 sobre n, depende de sigma 2, que é desconhecido. Nesse caso, ao estimar o sigma quadrado, obtemos uma estimativa para a variância do x barra e, portanto, para o erro padrão do x barra, já que o erro padrão é simplesmente a raiz da variância, né? Logo, o erro padrão estimado de x barra é... Então, ó, sempre que é estimado, a gente coloca um chapéu, tá? Então, isso daqui vai ser o sigma chapéu sobre n. E aí, vamos supor que a gente usa o S, que é o desvio padrão amostral, tá? Então, vai ser... Oh, desculpa, é sobre raiz de n, né? Raiz de n, raiz de n. Tá? E vai ser daí que vai sair, né, o intervalo de confiança, tá? Então, é da distribuição do estimador que sai o intervalo de confiança, tá? O estimador, nesse caso, é o x barra, ele tem uma média e uma variância. A gente vai olhar para a distribuição do x barra, que pelo teorema do limite central pode ser aproximada pela normal. E aí a gente constrói, então, uma estimação intervalar, tá? Eu vou colocar um exemplo da Bernoulli, para a gente obter o erro padrão da Bernoulli, tá? Então, vamos para um exemplo. Então, imagina, ó, que você tem uma amostra de tamanho 400. Uma amostra aleatória de Bernoulli
P. Quem que é o estimador de P? Bom, se é Bernoulli, então quer dizer que é tudo 1 e 0, né? 1 e 0, 1 e 0, 1 e 0. 1 ou 0, né? Como que eu estimo a proporção de uns? Eu vou somar todo mundo e dividir pelo N, né? Então, é o X barra, que é quem? Soma para ir de 1 até 400, que é o N, XI dividido por 400. Então, esse é o estimador de P, tá? E a variância de P chapéu? Bom, a gente viu que para todas as distribuições, a variância do X barra, que é o próprio P chapéu, é sigma 2 sobre N, né? Então, esse daqui, ó, a variância de P chapéu é a variância de X barra, que é o nosso sigma 2 sobre N. Mas quem que é o sigma 2? É a variância da variável original, né? Então, ó, o valor esperado de xi é P, variância de xi é P, 1 menos P. 1 menos P sobre N. Então, essa variância, ó, ela depende do próprio parâmetro, né? Aí a gente tem que estimar esse parâmetro. Então, daqui, ó, vem o erro padrão do estimador P chapéu vai ser, aliás, o erro padrão seria raiz, né, de P, 1 menos P sobre N, que é a raiz da variância. Só que como eu não conheço P, tudo que eu consigo fazer é estimar o erro padrão, colocando o chapéu aqui nos P's, né? O N não precisa de chapéu porque ele é conhecido, é 400. Então, esse é o erro padrão do nosso estimador. Agora, vamos supor que foi observado P chapéu na amostra, uma estimativa de 0,6, tá? Então, vamos supor que na amostra foi observado P chapéu igual a 0,6. Então, essa daí já é a estimativa pontual, né? E o erro padrão dessa estimativa? Então, o erro padrão estimado do P chapéu é raiz de P chapéu menos P chapéu dividido por N. Aí faz a continha, né? Então, 0,6 vezes 0,4 dividido por 400. E essa continha aqui, ó, dá 0,025. Então, gente, é assim. Esse erro padrão é uma medida de variabilidade, uma medida de erro que eu posso ter cometido ao estimar o P com o P chapéu. E aí, vocês, se alguém já viu algum estudo, né, o que se costuma fazer? Você pega a estimativa pontual, faz mais ou menos 2 vezes o erro padrão. Não é muito exato falar 2, mas a gente vai mostrar por que é usado esse valor. Na verdade, o valor que seria mais comum de usar seria, que a gente vai usar aqui, seria o P chapéu, mais ou menos 1,96 vezes o erro padrão. De onde vem esse 1,96? Vem da distribuição normal, tá? Então, vou construir um intervalo de confiança aqui com vocês. Mas só para dizer que isso daqui, gente, é uma medida de erro, né? Então, o erro padrão estimado de P chapéu é uma medida de erro
dada ao estimar P com o P-chapéu. Lembra do teorema do limite central? Então, do teorema do limite central, a gente tinha que a distribuição do x barra, ela pode ser aproximada por uma normal quando o n cresce. É justamente a distribuição normal que a gente vai usar para construir, então, uma estimativa intervalar. Até esse ponto aqui, que vocês não viram ainda a teoria de intervalos de confiança, tudo bem se vocês pegassem e falassem assim, então eu vou... Uma estimativa intervalar aqui para mim poderia ser 0,6 mais ou menos 2 vezes erro padrão. Então, estaria entre 0,55 e 0,65. Tá? Falando grosseiramente. Agora, a gente vai construir o intervalo de confiança propriamente dito. Tá? E aí, vocês vão ver por que a gente vai usar 1,96, né? 1,96, ele vai deixar 95% de probabilidade dentro do intervalo, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, vamos copiando ainda, né? Então, vamos. Então, intervalos, estimação por intervalo. Posso apagar aqui tudo? Vamos lá. Estimação por intervalo. Subtítulo: intervalos de confiança. É bem importante prestar atenção na conta que a gente faz aqui, gente, porque em muitos casos a conta que a gente faz para intervalo de confiança vai ser a mesma conta do teste de hipóteses, tá? Só que vão ser duas construções diferentes para a mesma coisa. Porque quando eu fizer um intervalo de confiança, então imagina nesse exemplo aqui, né, que a gente calculou o P-chapéu, veio da amostra, na verdade, 0,6, e a gente calculou um intervalo de confiança grosseiro aqui como 0,55 e 0,65. E alguém pergunta para você, você acha que a proporção real pode ser considerada 0,7? Aí você olha para o intervalo de confiança e fala assim, peraí, o meu intervalo de confiança deu 0,55 a 0,65. O 0,7 não está no meu intervalo de confiança. Então, não. Segundo as contas que eu fiz, 0,7 é um valor que está fora de cogitação. Tá? É essa a ideia do intervalo de confiança. Então, o objetivo aqui é construir intervalos que sejam mais informativos do que somente a estimativa pontual, né? Então, o objetivo construir. Eu poderia até falar construir probabilisticamente, mas eu já vou, quando eu terminar de explicar o intervalo de confiança, eu já vou falar a polêmica que tem sobre o intervalo de confiança. Por isso que eu não vou escrever a palavra probabilisticamente, tá? Eu vou escrever só construir intervalos de estimação para um parâmetro que sejam, portanto, mais informativos. Do que uma simples estimativa pontual.
E aqui eu vou relembrar vocês o salário inicial de um cientista de dados. Lembra que a gente olhou, não era inicial, né? Era acho que era analista júnior ou pleno, agora eu não lembro mais. Mas lembra que a gente olhou no Glassdoor e a gente falou assim, olha, a média é R$8.000. Mas eu preciso saber mais do que a média, eu preciso saber onde estão a maioria dos salários. Porque se o salário for de 2.000 até 14.000, a variabilidade está muito grande, né? Que é o que provavelmente acontece se você considerar diferentes regiões do país, diferentes tipos de empresa, tananã. Mas, te falar assim, olha, o salário inicial do cientista de dados está entre 5 e 11 mil reais, é muito mais informativo do que só te falar a média de 8 mil. Essa que é a ideia do intervalo de confiança. É te dar mais informação. Então, vamos supor, 95% dos cientistas de dados em início de carreira ganham entre 5 e 11 mil. Aí, muito mais informativo para mim do que falar simplesmente a média, tá? Como que a gente faz a conta? Que a gente vai fazer agora, tá? Então, digamos que a gente quer estimar a média de uma população. E eu não conheço a distribuição da variável que descreve aquela população. Então, exemplo de motivação, tá? Deseja-se estimar a média de uma população. E eu não conheço a distribuição, né? Então, essa população ela está descrita pela variável aleatória x. Distribuição desconhecida, tá? Para n suficientemente grande de uma amostra aleatória, x1 até xn, temos, então, pelo TLC, né? E x barra tem distribuição aproximadamente normal, com que média? Mi e que variância? Sigma 2 sobre n, em que Mi é o valor esperado de cada xi e sigma quadrado é a variância de cada xi, né? Como é uma amostra aleatória, então todos eles têm a mesma distribuição de probabilidade que é desconhecido, mas todos têm a mesma média e a mesma variância, tá? Então eu não precisei falar, não preciso saber qual que é a distribuição dos dados, tá? Se a gente quiser estimar o Mi usando x barra, eu vou usar uma outra relação que vem dessa, que é a seguinte. Segue que x barra menos mi dividido por sigma sobre raiz de n tem uma distribuição aproximadamente normal, padrão, né? Segue dessa daqui. Então, se eu quiser padronizar essa x barra, que tem distribuição normal, eu tiro a média e divido pelo desvio padrão, tá? Aí, se a gente quiser considerar, então, a densidade da normal padrão, então essa daqui é normal 0,1.
tá? Então, a Z, essa Z tem uma distribuição normal 0, 1. E a gente quiser fixar aqui, ó, aqui dentro, uma probabilidade que eu vou chamar de 1 menos alfa. Eu vou fixar uma probabilidade alfa. Aqui eu vou ter alfa sobre 2. Aqui eu vou ter alfa sobre 2. E aqui, ó, eu tenho menos Z. Ou pode ser Z, né? Z de alfa sobre 2. E Z de 1 menos alfa sobre 2. É que a gente costuma colocar sempre o alfa, uma probabilidade... não, assim tá bom. Tá? Então, a partir disso, a partir da densidade aqui do normal padrão e disso daqui, eu vou escrever que a probabilidade de x barra menos mi sobre sigma sobre raiz de n ser menor, e aqui eu estou usando que ela é simétrica, né? 1 menos alfa sobre 2 é quanto? Então, aqui eu estou fazendo a minha variável aleatória ser em módulo menor do que esse z 1 menos alfa sobre 2. A probabilidade dá 1 menos alfa, concorda? Eu estou pegando a parte interna, que é justamente essa que está achurada aqui, ó. Tá? Então, segue que, em módulo, a variável aleatória ser menor do que o quantil dá essa probabilidade de dentro aqui, que é 1 menos alfa sobre 2. Agora, eu vou abrir isso daqui, porque eu quero, embora o mi seja um parâmetro fixo e desconhecido, eu vou tratar ele como se ele fosse uma variável aleatória. Eu falei para vocês que a gente não ia mais ser bayesiano aqui, né? Mas essa é uma das críticas, uma das polêmicas ao intervalo de confiança clássico. Porque o mi, ele é parâmetro, ele não é variável aleatória. Mas eu vou isolar ele dentro dessa probabilidade aqui para encontrar o intervalo de confiança. Pessoal, até aqui tá tudo bem? Tem dúvida até aqui? Antes da gente fazer as continhas? Vocês estão acompanhando, gente? Então, tá. Se eu falando muito grego, vocês precisam me avisar, tá? Mas acho que até agora tá tranquilo. É pra tá. Então, ó, a gente vai fazer o que eu vou chamar aqui de um abuso de poder, não, um abuso de notação. E a gente vai isolar o mi como se ele fosse variável aleatória. Ele não é, tá? Então, essa é uma das críticas do intervalo de confiança. Então, eu vou fazer o seguinte, gente. Quando o módulo é menor do que alguma coisa, significa que o que está dentro é maior ou igual a menos aquela coisa e menor ou igual a mais aquela coisa, tá? Então, aqui, ó, vai ser assim, menos z, 1 menos alfa sobre 2, menor ou igual ao que está dentro. E aí, eu só fiz a conta dentro, a probabilidade se mantém. Só fiz a continha dentro ali da probabilidade. E agora eu vou isolar o mi aqui como se ele fosse uma variável aleatória, o que ele não é, tá? Mas é um artifício para fazer a estimação intervalar do mi. Então, lembrando, gente, a gente quer fazer a estimação intervalar do mi. Então, eu quero saber onde o mi mora, né? Considerando a minha amostra, né? Depois eu vou falar a interpretação mesmo do intervalo de confiança. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar sigma sobre raiz de n e vou passar multiplicando aqui e aqui. Ele é positivo, então eu não preciso me preocupar com inversão de desigualdade, tá? Ele vai passar para cá e para cá multiplicando. E aí eu vou fazer em mais passos, fazer um passo de cada vez, tá? Então, ó, menos z, 1 menos alfa sobre 2,
multiplicando sigma sobre raiz de n. Esse 1 menos alfa sobre 2 é subíndice, tá? 1 menos alfa sobre 2. Menor ou igual x barra menos mi, menor ou igual z1 menos alfa sobre 2, que multiplica sigma sobre raiz de n, e a probabilidade externa não se altera, ela se mantém. Não sei se não se mantém, mas ela não se altera. E agora eu vou deixar o mi dentro. Oi? Ah, é porque estava em módulo. Porque assim, eu estou considerando uma z, ó, que ela está entre esses dois valores, com uma probabilidade de 1 menos alfa. Se você quiser fixar 1 menos alfa como 95%, você vai encontrar aqui menos 1,96 e aqui 1,96. Então, é assim, a z ela está entre esses dois valores aqui, com uma área sob a curva de 1 menos alfa. Ah, tá, tudo bem. Você tem razão. Acontece que aqui tanto faz, porque a probabilidade ela é uma integral. E a integral, em um ponto, ela não se altera, mas foi bem observado, tá? Então, ó, vamos colocar menor ou igual para não dar essa confusão, né? Que ela tem razão de apontar, mas embora não faz diferença, porque um ponto não vai alterar a integral, tá? Tá, então agora eu quero isolar o mi, né? Só que o mi, então eu vou isolar o mi, vou fazer em vários passos aqui para não ficar dúvida, né? Então, menos z, 1 menos alfa sobre 2, sigma sobre raiz de n, menos x barra. Aliás, eu vou colocar o menos x barra na frente, tá? Porque depois a gente vai multiplicar por menos 1, inverter as desigualdades. Eu vou colocar menos x barra, menos z, 1 menos alfa sobre 2, sigma sobre raiz de n, menor ou igual a menos mi, menor ou igual a menos x barra, mais z, 1 menos alfa sobre 2, sigma sobre raiz de n, igual a 1 menos alfa. Então, eu passei o menos x barra para a esquerda e para a direita. Só que agora eu fiquei com uma coisa desconfortável aqui, porque eu tenho menos mi dentro. Então, eu vou multiplicar todo mundo por menos 1. Quando eu multiplicar todo mundo por menos 1, eu preciso inverter as desigualdades, tá? Então, eu vou multiplicar todo mundo por menos 1. E aí a gente também vai ficar com uma coisa desconfortável, né? Mas depois a gente troca os intervalos. Então, ó, eu vou multiplicar todo mundo dentro da probabilidade por menos 1. Então, eu vou ficar com x barra menos z, 1 menos alfa sobre 2, sigma sobre raiz de n. Só que eu tenho que inverter as desigualdades também, né? X barra menos... Desculpa, aqui, ó, é mais, né? Peraí. Mais, menos. E a probabilidade não se altera, ela se mantém, menos alfa. Menos alfa. Tá? Então, eu estou chegando perto do intervalo de confiança. Acontece que essa desigualdade também não está confortável para a gente, né? O que a gente tem que fazer? A gente tem que trocar todo mundo aqui. Então, troca esse para o primeiro lugar, troca a desigualdade, põe o mi aqui e passa esse para lá. Então, a gente vai ficar com x barra menos z, 1 menos alfa sobre 2, sigma sobre raiz de n, menor ou igual a mi, menor ou igual a x barra, mais z, 1 menos alfa sobre 2, sigma sobre raiz de n, e a probabilidade se mantém. Agora sim, né? Então, agora eu tô com uma probabilidade que para
Alguns pode não fazer sentido, porque o mi que está sendo visto como variável aleatória aqui, mas eu estou dizendo que, então, eu vou forçar a amizade aqui, vou falar que o mi, ele estaria entre isso e isso com probabilidade 1 menos alfa. E aí os estatísticos frequentistas clássicos, eles falaram, não vamos falar assim, porque vai incomodar, né, outras pessoas que acham que concordam que o mi é um parâmetro fixo e desconhecido. Então, a interpretação do intervalo de confiança, eu vou colocar ali daqui a pouco, eu vou colocar a anotação aqui. Então, a interpretação seria assim. Se eu pudesse observar a amostra um número grande de vezes e para cada amostra eu construísse um intervalo de confiança, digamos com 95% de confiança, em 95% dos intervalos, o verdadeiro valor da média estaria lá dentro. Tá? Estou gravando tudo isso, depois eu vou passar para vocês, tá? Porque é importante vocês ouvirem de novo isso depois. Então, se eu pudesse repetir, né, calcular um número grande de amostras e para cada amostra construir um intervalo de confiança com 95% de confiança, digamos, né? Então, fixando o alfa em 5%, em 95% das vezes, o verdadeiro valor do parâmetro estaria dentro daqueles intervalos, tá? Então, qual que é a notação que a gente usa aqui, gente? Então, o intervalo de confiança, para mim... deixa eu colocar diferente, que eu acho que assim não fica muito legal. Vou colocar para mim, né? Porque é para o mi o intervalo de confiança. Então, vou colocar assim, ó. 1 menos alfa para mi vai ser x barra menos z, 1 menos alfa sobre 2 sigma sobre raiz de n, x barra mais z, 1 menos alfa sobre 2 sigma sobre raiz de n. Então, esse daqui é o intervalo de confiança e eu vou escrever a interpretação ali. O que é importante a gente notar? O sigma, ele está lá dentro do intervalo. Então, eu estou assumindo que ele é conhecido, tá? Se ele for desconhecido, eu vou falar para vocês na aula que vem de como que a gente faz. Daí a gente vai estimar o sigma e usar a T de student em vez da normal, tá? Então, ó, vou colocar a interpretação aqui. Vou colocar uma observação aqui, ó. Observação. Gama, que é 1 menos alfa, é chamado nível de confiança do intervalo de confiança. Observação 2. Interpretação. Por isso que é tão polêmico, né? Se pudéssemos, na prática a gente não pode, né? Observar. Um número grande de amostras e para cada uma construir um intervalo de confiança para mim, 1 menos alfa e 1 menos alfa vezes 100% das amostras, desculpa, 12 Cs, vou reescrever isso aqui, peraí. 1 menos alfa 100% dos ICs conteriam o verdadeiro valor de mi. Por exemplo, então,
Se gama é 95%, então o intervalo de confiança para mim, 95%, seria x barra menos z. O z eu já vou colocar aqui, que é 1,96. Vou até conferir se é isso mesmo, tá? Calculando o R aqui, rapidinho. Usar o enorme. Um 1,96 sigma sobre raiz de n, x barra mais 1,96 sigma sobre raiz de n. Então, a gente construiria para cada amostra esse intervalinho de confiança. E aí, em 95% dos intervalos, então 95, nesse caso, né, 95% dos ICs conteriam Mi. Última observação. Nesse intervalo de confiança, o sigma é conhecido. Por isso, usamos Z, quantida normal. Se sigma for desconhecido, usaremos quantil da T de student com N menos 1 grau de liberdade, que é o que a gente vai ver na aula que vem. Então, é isso. Então, quando vocês olharem lá para o intervalo de confiança e falar, nossa, da onde que saiu isso daqui? Hoje a gente construiu essa conta, né? Então, a gente viu de onde vem. Vem do teorema do limite central, vem de conhecer a variância dos dados, e aí, com isso, a gente tem uma estimativa intervalar, então, para Mi, tá? Dá para fazer para o sigma? Dá para fazer para o sigma também. Só que daí a gente vai usar a distribuição Q quadrado. Dá para fazer para o lambda da Poisson? Dá. A gente vai usar o teorema do limite central também. Dá para fazer para o P da Bernoulli? Dá. A gente também usa esse daqui, tá? O que vai mudar para cada um deles? Que no lugar do sigma, na Poisson, então lembra que na Poisson a variância é igual a lambda? Vai entrar aqui no sigma, vai entrar a raiz de lambda. Na Bernoulli, então lembra que o sigma, porque é sigma que tem aqui, não é sigma ao quadrado, né? Sigma ao quadrado na Bernoulli é P1 menos P. Então aqui vai entrar raiz de P1 menos P, tá? E aí a gente vai ter que ver o que faz nesse caso, porque o P é desconhecido, né? Então, se for desconhecido, a gente estima, ok? Então, vamos